Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. E a nossa leitura de hoje está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Eu quero ler com você os versículos 1 ao 5. Está escrito assim: Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Quando nós vemos a viagem missionária de Paulo, quando ele passou por Tessalônica, foi pregar a mensagem em Tessalônica, nós podemos ler lá no livro de Atos, no capítulo 17, que ele foi perseguido. Ele precisou sair, basicamente, fugido da cidade de Tessalônica. Então, Paulo sofreu muita perseguição enquanto ele pregava o evangelho naquela região e ele acabou permanecendo pouco tempo na cidade de Tessalônica. Quando ele saiu, ele foi para Bereia. Em Bereia, os judeus de Tessalônica foram até Bereia para perseguir Paulo. Paulo saiu de Bereia, foi até Atenas, ele sofrendo sempre essa perseguição por causa dos judeus. E aí ele escreve esses versículos ali dizendo: olha, quando eu saí, cheguei em Atenas, eu preferi permanecer sozinho lá e enviar Timóteo, que é o nosso cooperador, para ver como que vocês estavam, se vocês estavam realmente em fé. E nós sabemos, quando lemos toda a primeira carta de Tessalonicenses, que realmente essa igreja era uma igreja que foi perseguida e mesmo assim eles permaneceram firmes em fé na suficiência de Cristo Jesus. Eles tinham alguns questionamentos a respeito da vinda de Cristo, da volta de Cristo, mas com relação à fé no Evangelho, na obra que Cristo Jesus realizou, eles estavam firmados. Paulo, inclusive, elogiou a fé que eles tinham. Então, esses versículos falam sobre a preocupação que Paulo teve ao deixá-los. Depois de um curto período de tempo, ele pregou a palavra, a igreja foi formada e Paulo teve que sair correndo ali por causa da perseguição. E aí Paulo envia Timóteo, e se nós lermos toda a carta, nós veremos que Timóteo voltou com boas notícias, falando da fé que eles tinham, do amor que eles tinham uns pelos outros. Eles realmente estavam firmados em fé na suficiência de Cristo. Mas o que eu quero compartilhar com você é a preocupação de Paulo era por causa das tribulações, das perseguições que tanto Paulo quanto a igreja de Tessalônica estava sofrendo. Quando nós lemos a carta, nós vemos que eles também estavam sofrendo perseguição da sua própria terra. Então, Paulo sofreu a perseguição por causa dos judeus que viviam em Tessalônica e os tessalonicenses também estavam sofrendo dos seus conterrâneos. A palavra fala que eles abandonaram os ídolos, abandonaram tudo aquilo, os falsos deuses que eles criam e voltaram-se unicamente para Cristo Jesus. Então eles também foram perseguidos. E aí Paulo tinha uma preocupação, que eles permanecessem em fé para que o tentador não os seduzisse. O que eu quero trazer é, pensando nos nossos dias, quando nós enfrentamos tribulações, perseguições por sermos cristãos, por causa da nossa fé em Cristo Jesus, as perseguições que nós sofremos hoje não são as mesmas que aquele povo sofria naquela época, mas nós sofremos perseguições sim, quando nós nos posicionamos em fé, quando nós colocamos a forma que nós pensamos, quando nós admitimos que somos cristãos, que vivemos pela fé, somos perseguidos. Trazendo para os nossos dias, existe uma preocupação. Será que estamos realmente em fé, mesmo em meio às tribulações e perseguições? Por quê? Porque quando enfrentamos essas tribulações, essas perseguições,
o tentador tenta nos seduzir para que a gente saia da vida genuína de fé. O justo vive pela fé, ou seja, o justificado por Cristo vive pela fé. Fé na suficiência de Cristo, fé na palavra de Deus, mantém a sua vida pautada no Evangelho. Mas quando somos perseguidos por sermos cristãos, pode ser dentro da nossa própria casa, pode ser no nosso ambiente de trabalho, onde for, quando somos perseguidos por sermos cristãos, muitas vezes o tentador, muitas não, ele sempre vem tentando nos seduzir para quê? Para que a gente abandone essa vida genuína de fé. E muitas vezes nós somos perseguidos dentro da igreja por pessoas que se dizem cristãs, mas que não vivem de fato o evangelho. Afinal, a palavra é clara, o joio e o trigo crescem juntos. Então, até mesmo no meio dos crentes, nós sabemos que existem aqueles que só professam a fé cristã, mas que não vivem. E essas pessoas perseguem aqueles que de fato vivem em fé na suficiência de Cristo Jesus. Amados, que eu e você, mesmo diante das perseguições, das tribulações, às vezes nos sentimos sozinhos. Tem muitas pessoas que se sentem sozinhas na sua caminhada de fé, porque ninguém da família é cristão, ninguém no trabalho é cristão, as pessoas muitas vezes da igreja não compreendem, muitas vezes os irmãos, os que se dizem irmãos em Cristo, não compreendem a nossa caminhada de fé. Muitas e muitas pessoas se sentem sozinhas em sua caminhada cristã. E o objetivo dessas escrituras e do devocional que eu compartilho hoje com você é: permaneça firmado na fé em Cristo Jesus, independente das circunstâncias, das tribulações, das provações, das perseguições que você tem sofrido. Não permita que o tentador seduza você. Não permita ser seduzido pelo caminho mais fácil, pelo caminho do legalismo, pelo caminho do esforço próprio. Não permita ser seduzido pelo caminho do pecado. Permaneça firmado, ainda que sua família não seja crente, ainda que os seus amigos não sejam cristãos, ainda que você se sinta só nessa caminhada. Não se permita ser seduzido pelo tentador. Mantenha um íntimo e profundo relacionamento com Deus, por meio da palavra, por meio da oração, e deixa Cristo te fortalecer nessa caminhada, numa caminhada de fé, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te agradecer pelo teu Espírito, que é o nosso mestre, o nosso consolador, o nosso ajudador. Pai, eu oro pelos meus irmãos que se sentem sozinhos na sua caminhada de fé. Muitas vezes uma esposa que está sozinha ali na sua casa, o seu esposo não é cristão, os seus filhos não são cristãos, ou então é o esposo que se sente sozinho porque a esposa não é cristã, os filhos não são cristãos. Ah, Pai, os filhos muitas vezes estão tentando viver uma caminhada de fé e os pais não são cristãos. Ah, Senhor, são tantas situações em que os meus irmãos se sentem sozinhos na sua caminhada cristã. Eu oro para que eles sejam fortalecidos no Senhor, pelo poder do teu Espírito que habita em cada um dos meus irmãos, que o tentador não seduza-os, que eles não saiam da caminhada de fé por se sentirem sozinhos, mas que eles permaneçam, apesar das tribulações, das perseguições, das provações, que eles sejam fortalecidos pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.